Lendo agora. Gostaria que você que está aqui, também aqueles que estão em casa, abrissem suas Bíblias, seu dispositivo, se for o caso de você ter a Bíblia também aí no dispositivo. Abra a palavra do Senhor conosco no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Você que está em casa, faça isso também. Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Acharam? Se tiver alguma dificuldade para encontrar, Tiago é vizinho do livro de Hebreus. Logo após Hebreus, nós temos aí o livro de Tiago. O tema da nossa mensagem de hoje, deste culto de crescimento espiritual, é 3 atitudes inteligentes que devemos praticar. 3 atitudes inteligentes que devemos praticar. Que atitudes são essas, Pastor Johnny? Nós vamos descobrir através da meditação desse texto especial que nós estaremos vendo aqui nessa noite, e com certeza o Senhor vai falar conosco de uma maneira especial. Feche os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, feche os olhos agora e vamos falar com Deus. Gostaria que você que está aqui na igreja e também você que está em casa, prepare o teu coração para que você possa receber a palavra do Senhor na tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos ao Senhor os que estão aqui de forma presencial, aqueles que nos acompanham em casa, e agora nós estamos preparando o nosso espírito para receber a palavra do Senhor. Fale conosco e nos abençoe nesta noite, que possamos nos alimentar desta palavra viva e poderosa, e que no Teu nome sejamos grandemente abençoados. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor então. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem, quando está falando homem aqui, gente, é genérico, é para todo mundo, É um termo que a Bíblia usa para descrever todos. Todo homem seja pronto para ouvir. Diga comigo, pronto para ouvir. Essa é a primeira atitude inteligente. Segunda, tardio para falar. Terceiro, tardio para se irar. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém, queridos? Levante as mãos para os céus e diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. Amém, amados? Assente agora no seu lugar. Você pode aplaudir a Cristo nessa noite? Pode? Aleluia. Muito bem. Levante a cabeça. Olha aqui para o pastor. Daqui a alguns instantes vamos ter um tempo de oração. Quem quer orar? É bom orar. É bom falar com Deus. Mas também é bom aprender a palavra, Um complementa o outro. Oração, palavra, comunhão, edificação espiritual. E é isso que nós estamos buscando aqui nessa noite. Estamos aqui buscando em Deus o fortalecimento espiritual para as nossas vidas. E nesse texto aqui do apóstolo Tiago, nós estamos aqui encontrando 3 atitudes inteligentes. Podemos dizer, Jorge, agora não, filho, pode deixar. 3 atitudes inteligentes.
Porque existem pessoas que muitas vezes eles não têm sabedoria em relação à forma como eles se comportam no dia a dia da vida. E se nós queremos uma vida sossegada, se nós queremos viver em paz, se nós queremos evitar uma série de aborrecimentos, nós precisamos tomar atitudes inteligentes, atitudes sábias. Tem muita gente por aí que ele fica culpando o diabo de tudo, né? Ah, mas é porque é o diabo, é o diabo, é o diabo. E nem tudo é o diabo. As pessoas têm uma mania de espiritualizar tudo. E esse é um grave problema, porque nem tudo pode ser espiritualizado. Às vezes casamentos acabam por quê? Porque às vezes alguém, ou às vezes os dois, não estão fazendo a parte que compete a quem um dia decidiu viver uma vida a dois. Eu pergunto para vocês que estão aqui, especialmente para os casados: vida a dois é coisa fácil? Sim ou não? Sim ou não? Vida a dois é coisa fácil? Não é. Porque são duas pessoas diferentes, são duas criações, são gostos diferentes. Então, em algum momento, alguém vai ter que ceder alguma coisa. Porque se a gente levar tudo a ferro e fogo, se ninguém quiser ceder, se ninguém quiser dar o braço a torcer, se ninguém quiser trabalhar para fazer o outro feliz, isso vai ter problemas. Aí a pessoa vai dizer assim: ah, o diabo se levantou e acabou com o meu casamento. Sim, mas quem deu o empurrão? Quem contribuiu para isso? Foram atitudes impensadas. Às vezes uma mulher olha e fala assim: eu não sei onde estava com a minha cabeça quando me casei. Às vezes o marido diz outra coisa: olha, você não presta para nada, a comida da minha mãe era muito melhor do que a sua. Então você vai vendo que existem atitudes e falas impensadas. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quem está me entendendo, diga amém. E o apóstolo Tiago está falando justamente sobre isso. Sobre isso e uma série de outras coisas. E aí ele fala aqui uma coisa interessante, ó. E a prática de boas atitudes, essas práticas fazem com que a nossa vida seja mais feliz. A prática de boas atitudes amplia o nosso leque de relacionamentos. Tem gente por aí que diz assim: eu tenho poucos amigos. E amigos a gente conta nos dedos, é verdade ou não é? Colegas a gente tem um monte, mas amigos a gente conta nos dedos. Mas também existem aqueles que às vezes eles têm poucos amigos porque eles não investem em amizade. E aí a gente vai observando aqui nesses textos algumas coisas aqui muito interessantes, porque quando nós tomamos atitudes inteligentes, quando nós agimos com sabedoria no nosso dia a dia da vida, essas boas atitudes que o apóstolo Tiago está falando aqui, elas fazem com que Deus seja glorificado. Não é isso que Jesus falou? Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Diante dos homens. Para que vejam, olha o que Jesus está falando. Jesus está falando assim: não basta você dizer que é cristão. Você precisa demonstrar isso. E demonstrar como? Com as suas obras. Obras típicas de alguém que nasceu de novo, que é uma nova criatura. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras. E por meio disso, eles vão glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Quem está me entendendo, diga amém. E aí ele vai falando aqui da primeira atitude inteligente. Olha aqui, ó, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir. Olha aí, ó.
Qual é a primeira atitude inteligente? Disposição para ouvir. Quem veio aqui ouvir a palavra do Senhor, levante a mão, ó. Eu também, eu estou aqui para ouvir, eu estou sendo ministrado, tanto quanto você. Então ele está dizendo aqui, ó, irmãos, olha, sejam prontos para ouvir. Uma das maiores dificuldades do ser humano é ouvir. Você já começou a falar com alguém e aí a pessoa te interrompe e ele fica falando ali? Quem já lidou com gente assim? Deixa me ver, né? Você começa a falar, não, pera, e aí ele vai falando. E eu observei uma coisa interessante, queridos. Olha aqui, ó, até anotei aqui, ó. A Bíblia dá mais valor a quem ouve do que a quem fala. Porque quem ouve, ele demonstra ter um coração ensinável. O que é um coração ensinável? É um coração disposto a aprender. E como que uma pessoa vai aprender se ele não ouve? Quantas e quantas vezes Deus falou para o povo de Israel: filho meu, ouça a minha voz. Então hoje tem muita gente por aí que ele não para ouvir a voz de Deus. E quando nós não temos essa disponibilidade para ouvir, nós acabamos trazendo uma série de problemas para a nossa vida. Então aqui ele está dizendo uma coisa interessante, ó, todo homem seja pronto para ouvir. E por quê? Porque quando a gente ouve, a gente sempre aprende alguma coisa. É verdade ou não é? Sim ou não? Quando você vem num culto com o coração aberto, por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Você pode vir num culto, pode ser qualquer pessoa que esteja pregando aqui, eu, a pastora, qualquer um dos pastores auxiliares, qualquer pessoa que esteja aqui no altar. Se você sair de casa e falar assim, olha, hoje eu vou na igreja, não importa a quantidade de pessoas, não importa se está frio, se está calor, se está chovendo, não importa se o meu dia foi difícil, não importa o que aconteceu com você, mas hoje eu vou na igreja porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não vou deixar nada me distrair. Eu quero que Deus fale comigo. E eu pergunto, quem acredita que Deus fala com as pessoas? Levante a mão. Já aconteceu com você isso? De repente você vir na igreja, você está assim, tão aborrecido, desanimado, triste. De repente você teve aí uma semana tão complicada, tão difícil. Aí você chega assim na igreja assim, talvez até se arrastando, né? Simbolicamente falando. Aí de repente você fala assim, está ali no culto, de olhos fechados, fala assim, Deus, fala comigo. Eu estou enfrentando uma situação tão difícil, eu estou assim tão confuso, tão desorientado, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, eis-me aqui. Igual Samuel, né? Samuel estava andando para lá e para cá, ele ainda não conhecia o Senhor. E aí ele escutou uma voz, Samuel, Samuel. Aí ele foi lá falar com o sacerdote Eli. E Deus não falava mais com Eli. Por que não falava? Porque ele não ouvia. Ouvir é muito mais do que escutar com os nossos ouvidos, com a nossa audição. Ouvir é ter disponibilidade de colocar em prática aquilo que nós estamos recebendo. E Deus não falava mais com esse sacerdote. E aí aconteceu a primeira, a segunda, você conhece ali a história bíblica. E na segunda vez, na terceira vez, quando ele foi procurar o sacerdote, aí Eli entendeu que era Deus que estava falando com o menino. E ele falou assim, olha, vai deitar, se você escutar essa voz te chamando de novo, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém, queridos? Então quando a gente tem esse desejo de ouvir, Deus vai nos orientar, Deus vai falar conosco. Deus vai mostrar, ó, aonde a gente tem que fazer ajustes, aonde a gente tem que corrigir, aonde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que insistir, onde a gente tem que abrir mão. Deus vai falar conosco.
Então isso vale para tudo na vida, isso vale tanto em relação a Deus, como em relação à vida. Então Tiago está dizendo aqui, ó, primeira atitude inteligente: todo homem seja pronto para ouvir, mas olha aí, ó, tardio para falar. O que significa isso aqui no versículo 19, a parte B? Controlar aquilo que sai da boca. Ou coisa que não quer parar dentro da boca é a tal da língua. Você conhece pessoas que a língua não para dentro da boca? Quem conhece gente assim? Deixa eu ver. Todos nós conhecemos alguém assim. Tudo ele reclama, tudo ele critica, fica fazendo fofoca da vida dos outros, fica maldizendo, alguns ficam caluniando. Alguns, olha aqui, ó, falam muitas vezes de coisas que não sabem. Você sabia que tem muita gente por aí sofrendo porque às vezes ele fala daquilo que ele não sabe? E aí Tiago está dizendo aqui, ó, todo homem, e aí me incluo, eu, você que está aqui, você que está em casa, todos nós, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, do mais simples ao mais sábio, humanamente falando, todos tenham disposição para ouvir, né? Sejam tardios para falar. E por que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque quem fala corre o risco de errar. Sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes a gente abre a boca e fala assim: ai meu Deus, falei algo que não devia. Quem já falou algo que depois você fala assim: não devia ter falado aquilo. Às vezes uma brincadeira de mau gosto. Uma vez eu vi alguém chegar para um jovem da igreja, e ele fez uma brincadeira, e ele tirou uma pessoa da igreja com essa brincadeira. Era um rapaz muito magro, e ele com aquela brincadeira de mau gosto, no meio de um monte de jovens, assim: ó o palito engomado, ó o filé de borboleta chegando. Imagina em volta todo mundo rindo, as moças rindo, né? Ele já tinha dificuldade, tadinho. Ele assim, tinha dificuldade para arrumar uma namorada, cheio de moça ali da igreja. E aí você, ó o filé de borboleta, ó o palito engomado. Aquele rapaz, ele olhou, os olhos dele encheram de lágrimas. Ele se sentiu tão humilhado, tão envergonhado, e ele saiu da igreja. E aí depois foram perguntar: por quê? O que aconteceu? Eu fui lá e fizeram uma brincadeira comigo de mau gosto, me ofenderam, e naquela igreja eu nunca mais entro. Você sabia que existem pessoas que botam outros para fora da igreja porque falam demais? Quem conhece alguma história assim? Levante a mão para me ver. Conversas fora do lugar destroem amizades, destroem relacionamentos, né? Tiram pessoas da igreja. Então olha o que Tiago está falando. Gente, ele está falando para todos nós, é para mim, é para você. Ei, você que está em casa, você sabia que tem filhos magoados com pais? Porque às vezes no momento de aborrecimento, né, cabeça quente, eu já escutei mães e pais olhando para os filhos assim: você foi um erro. Você veio ao mundo, não foi por minha vontade não, foi um erro, porque se dependesse de mim eu nem te tinha. Você já imaginou o que é que um filho ouvir uma coisa dessa? A pessoa falar uma coisa assim, de repente? Então é complicado, então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Amém, queridos? Jesus disse assim, ó: pelas palavras que saem da nossa boca nós seremos justificados, e pelas palavras que saem da nossa boca nós seremos condenados. Amém, amados? Quem está me entendendo aí, diga glória a Deus. Ó, quando uma palavra é lançada, não tem como recolher mais. A palavra foi lançada, ela foi atirada ao vento, e aí para você depois, você pode até se desculpar, você pode até pedir perdão, você pode até tentar se justificar, mas depois que saiu, já foi, gente. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque todo o nosso corpo, ele deve ser utilizado, os membros, a Bíblia declara, queridos, que os membros do nosso corpo
devem ser instrumentos para a glória de Deus. Amém, queridos? As nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, os nossos ouvidos e também a nossa boca. Amém? Então olha que coisa interessante, ó. E outra, há tempo inclusive, há tempo na vida para tudo, inclusive para falar. Você acredita que há momento certo para se dizer alguma coisa? Sim ou não? Dia desses eu preguei aqui sobre Neemias, né? Ele recebeu de Deus uma revelação para reedificar Jerusalém. Só que ele recebeu essa revelação 4 meses antes. E 4 meses, só 4 meses depois que ele recebeu essa revelação, que ele teve as condições ideais para chegar diante do rei Artaxerxes e colocar diante dele o que ele queria falar. Então tudo tem um momento certo para falar. Tem ou não tem? Sim ou não? Tem, tudo tem a hora certa. Às vezes tem esposas que o marido chegou em casa cansado, teve um dia difícil, ouviu às vezes tanto desaforo, tanta bronca do patrão. Eu só estava esperando você chegar em casa, porque eu tenho um monte de coisa para falar com você. Não é o momento, tem que esperar, tem que aguardar. Amém, queridos? Quem está entendendo aí, diga amém. Então isso aí vale para tudo. A gente precisa ser, como diz a palavra, pronto para ouvir, tardio. Ou seja, aqui traduzindo aqui, controlar aquilo que sai da boca. E a terceira coisa, olha aí, versículo 19 ainda, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém, queridos? Ou seja, manter a ira sob controle. Um dia alguém perguntou assim: pastor, é pecado ficar irado? Não, pelo contrário, a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Quem se ira de vez em quando aí? Levanta a mão para me ver. De vez em quando a gente se ira, né? De vez em quando dá um tique-tique, como é que dizia antigamente? Dá um tique-tique nervoso. Mas você não pode pecar. Mas eu fiz aquilo ali porque eu estava com a cabeça aqui. Não. A ira desmedida, a ira descontrolada é uma obra da carne. Jesus ficou irado? Sim ou não? Sim ou não? Ficou ou não ficou? Ficou. Um dia Jesus chegou no templo e os cambistas, né, os mercadores estavam fazendo o que ali dentro? Explorando o povo, né? A questão dos animais, ter os animais ali para oferecer sacrifício, fazia parte do ritual da época. Jesus morreu na cruz, acabou com isso. Mas até então fazia parte do ritual da lei mosaica. Mas aqueles cambistas, aqueles ladrões, aqueles salteadores, eles inflacionavam o preço daqueles animais, cobrando juros exorbitantes, e as pessoas estavam indo ali para adorar a Deus e eram exploradas por aqueles cambistas. E aí Jesus ficou tão irado que ele fez o quê? Ele saiu dando tapa nos cambistas, sim ou não? Saiu dando soco, dando voadora, dando chicotada nos cambistas? Não. Ele derrubou as mesas, né? Ele jogou, espalhou aquele dinheiro para tudo quanto é lado, e ele olhou para aqueles homens e disse assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Então, queridos, nós precisamos colocar o nosso temperamento debaixo do controle do Espírito Santo. Amém, queridos? Então a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis. E olha, a questão da ira é tão sério, porque a ira desmedida, ela traz até doença. Uma pessoa irada, uma pessoa encolerizada, ele é uma pessoa amargurada, ele não é uma pessoa feliz, ele tem problemas sérios na vida. Então nós precisamos desenvolver atitudes inteligentes. Nós seremos abençoados, a nossa família, aqueles que convivem 24 horas conosco serão abençoados, os nossos colegas de trabalho, irmãos da igreja, parentes, vizinhos, todos serão abençoados e vão olhar para mim e para você e vão dizer o quê? Ali vai um servo de Deus, ali vai um homem de Deus,
Ali vai uma pessoa transformada. Olha, quando eu conheci aquela pessoa no mundo, aquele ali não levava desaforo para casa. Aquela ali era esquentada, aquele ali gostava de uma briga, e aquele ali era fofoqueiro, aquela lá falava de todo mundo, mas essa pessoa mudou, essa pessoa foi transformada. Quem é nova criatura aí, diga aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte, queridos. Então hoje aqui nessa noite de terça-feira eu quero orar com você. É fácil fazer isso? Não. É fácil ser pronto para ouvir? Não. Porque o ser humano muitas vezes ele quer inverter as coisas. Tem horas que a gente tem que, Deus está mandando ir, a gente quer ficar parado. Tem horas que Deus está mandando a gente ficar parado, aí a gente quer ir. E tem horas que a gente tem que ouvir, mas a nossa carne quer falar assim, não, eu quero falar, agora não é hora de ouvir. E aí o que acontece? Quando nós deixamos de ouvir, nós deixamos de aprender, nós deixamos de receber de Deus um direcionamento. Então que Deus aqui nessa noite nos ajude a executar na nossa vida essas três atitudes. Pronto para ouvir. E a segunda, como diz aqui, controlar aquilo que sai da boca e manter a ira sob controle. Amém, queridos? Quem está disposto a fazer isso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Com a nossa própria capacidade, com a nossa própria força humana a gente consegue? Nem sempre. Mas se nós estivermos debaixo do controle do Espírito Santo, nós estaremos sujeitos à vontade do Senhor e o nosso coração será um coração quebrantado, transformado e abençoado. Amém, amados? Vamos orar nessa noite? Eu convido você a se colocar de pé na presença do Senhor agora. Fique de pé, porque eu quero orar com você. Aleluia. Tiago nos diz aqui neste versículo: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém, amados? Vamos nos colocar debaixo do controle do Espírito Santo. Vamos dizer para Ele: Senhor, unge os meus lábios, os meus ouvidos, o meu coração. Eu quero ter uma vida totalmente sujeita ao Senhor. Eu quero cumprir aquilo que está na Tua palavra. E o que diz a palavra de Deus, queridos? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. As nossas obras falam mais alto do que uma mensagem. As nossas obras, o nosso comportamento lá fora, onde os pecadores estão, fala muito mais alto do que um hino, do que uma mensagem pregada, porque é o nosso testemunho de vida. As pessoas que nos conhecem vão olhar e vão dizer: eu conheci esta pessoa antes dela ter um encontro com Jesus. Ela tinha uma vida terrível, mas esta pessoa está transformada. Só mesmo o poder de Deus, só mesmo a mensagem do Evangelho para produzir uma mudança dessa natureza. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor e logo a seguir nós vamos orar. Feche os seus olhos, queridos. Você que está em casa, se coloque diante do Senhor nesta noite e vamos adorá-lo com esta canção. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, é uma verdade. nada encontrarás de bom. Qual é o vosso desejo? Mas um desejo eu tenho, De ser transformado. Em relação ao ouvir, preciso tanto ao falar, do teu perdão. Dá-me um novo coração, ao manter-se sereno, dá-me um coração igual ao teu. aleluia, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
Diz o canto do teu perdão, dá-me um novo coração. Vamos declarar. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração. igual ao teu. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos nos apresentar diante do Senhor. Vamos declarar: Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero aprender. Eu quero me colocar não na posição da ofensiva, mas não na posição da defensiva, mas eu quero me colocar em posição de submissão diante do Senhor. Eu quero ser um eterno aprendiz. Eu quero ouvir, me oriente. Se eu estou seguindo num caminho errado, me diga qual é o caminho certo. Por mais que seja contra a minha vontade, contra os meus desejos, contra o meu querer, me diga, Pai, me mostre. Eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Vamos orar aqui nessa noite. Tiago está dizendo: sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos nos colocar diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Você que está em casa, ore conosco. Vamos orar juntos. Nós precisamos nos colocar debaixo do querer de Deus para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos na tua presença nesta noite. Nos colocamos diante do Senhor e encontramos aqui na tua palavra 3 atitudes inteligentes que devemos ter para que possamos ter uma vida melhor, uma vida abençoada. Uma atitude que devemos não apenas ouvir, mas praticar. Só que para praticá-las nós precisamos estar debaixo do controle do teu Espírito. Então, Senhor, nos ajude, nos abençoe, nos capacite, nos dê a tua graça aqui nessa noite. Deus, que possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Que possamos, ó Deus, ter cuidado com aquilo que falamos. Que possamos, ó Deus, manter o nosso coração tranquilo, o nosso coração em paz. Elimina de nós toda ira. Não nos deixe pecar. A tua palavra declara: irai-vos, mas não pequeis. E o teu servo, o apóstolo Tiago, nos traz esta palavra. Que cada um de nós que estamos aqui nessa noite possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós nos colocamos diante do Senhor aqui. Eu quero entregar nas tuas mãos aqueles que estão em casa. Quem sabe há pessoas que talvez estão enfrentando alguma situação desagradável, porque talvez no momento de ira fizeram coisas ou disseram coisas das quais hoje estão arcando com algumas consequências. Então nós te pedimos, ó Deus, nos perdoe, que não sejamos movidos pela ira, que não sejamos movidos pelo ódio, pela impaciência, mas que possamos ser movidos pelo amor, que possamos ter equilíbrio, que possamos ter bom senso, que possamos estar debaixo do controle do teu Espírito, para que possamos, ó Deus, viver de forma sábia e prudente sobre a face da terra. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por aqueles que nos acompanham em casa, e que possamos aplicar estas palavras aos nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém.
Digam graças a Deus. Digam aleluia. Olha aqui, ó. Prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Amém? Quem quer fazer isso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor então? Vamos? Aleluia. Assente no seu lugar. Que eu, você e aqueles que estão em casa, que a gente possa aplicar essa palavra no nosso coração. Amém? Amém, amados? Amém, amados? Tem horas que não é fácil, né? Aqueles que são brancos, assim como eu e alguns aqui, né? Tem horas que a gente fica meio vermelho, né? Sim ou não? Sim ou não? Tem. Mas nessa hora eu não posso fazer isso. Eu sou um servo de Deus. Amém? Então, vamos manter a nossa vida debaixo do controle do Senhor. Vamos ouvir. Se Deus não falar nada para você, não faça. Não seja apressado. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Amém, amados? Então, que a gente possa guardar essa palavra no coração e fazendo assim, seremos cada vez mais abençoados. Amém? Quero convidar você que está aqui nesse culto, meu querido irmão, minha querida irmã, para adorarmos ao Senhor nesta noite com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que é um dizimista, você que é um ofertante, você que ama a casa do Senhor, você que está em casa, que quer participar deste momento especial de fé, de amor, de carinho, nós temos aqui a nossa conta corrente da igreja, para que você possa, em qualquer lugar onde você estiver, você possa abençoar a casa do Senhor, que você possa em primeiro lugar abençoar a você mesmo, porque quando nós semeamos na casa de Deus, quando somos fiéis ao Senhor, o primeiro a ser abençoado somos nós mesmos, depois a igreja. Quando a gente cumpre aquilo que Deus nos determina, o primeiro a ser abençoado somos nós mesmos. Aí depois de sermos abençoados, nós abençoamos a obra de Deus. Então quero convidar você que está em casa, você que ainda não é um dizimista, não é um ofertante, tem aqui a oportunidade para que você participe desse momento agora e seja abençoado pelo Senhor. Amém? Pastor Paulo, faça essa oração conosco, pastor, por gentileza. Vamos consagrar ao Senhor com muito amor e carinho nossos dízimos e ofertas nessa noite. Por favor, pastor. Obrigado. Glória a Deus. Agora ouvimos e agora vamos agir. Amém? Convido você a segurar a sua oferta na sua mão nessa noite, seus santos dízimos. Vamos consagrar ao nosso Deus, que Ele está pronto para receber a nossa bênção e para abençoar a cada um de nós. Pai querido, esse aqui é um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado, Pai. Que esses santos dízimos, essas santas ofertas que estão sendo depositadas agora, Pai, nesse altar, seja abençoado por Ti, Pai. Consagrado para Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa grandemente as mãos que estão contribuindo, Pai. Que esses santos dízimos e essas santas ofertas, elas sejam usadas para a honra e para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Você que trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta de amor, de fé e de carinho, né? Aqui ninguém barra Alice, né, Alice? Aqui os primeiros é os primeiros mesmo, né? É? Então tá bom. Deus abençoe nossos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Você que ofertou em casa, que Deus te abençoe. Você que não teve como ofertar, não teve como dizimar hoje, que Deus te abençoe e que você tenha e certamente terá condições de no momento oportuno abençoar a obra do Senhor. Amém? Amados, faltam 3 minutos para as 9. Eu quero dar 2 avisos bem importantes. Escute isso, 2 avisos. Primeiro, quinta-feira nós temos aqui um culto especial, viu, gente? A nossa campanha Provocadores de Milagres está sendo uma bênção. Um povo abençoado tem participado aqui dos cultos. Quero convidar você que está aqui para estar na quinta, e você que não veio ainda, está nos acompanhando, participe também, porque vai ser bênção de Deus para a tua vida. Agora olha aqui para mim, gente, queridos. Domingo agora nós temos Santa Ceia do Senhor, culto de ceia.
Aqueles que puderem, nós pedimos, tragam alimentos não perecíveis para abençoar aqui o nosso trabalho de assistência social. Agora, neste domingo de ceia, gente, um amigo querido, e olha, estou falando de amigo querido, homem de Deus, né, pastora? Homem de Deus, vai estar pregando aqui no domingo, vindo lá de Belo Horizonte, veio de longe, viu? Ele está com alguns, acho que os filhos estão, um filho ou dois, não sei bem, está morando aqui em Balneário Camboriú, já há um pouco tempo, e aí ele aproveitou um períodozinho de férias, veio de avião com a família, vai passar uns dias aqui descansando na nossa terra, né? Apontei direito, passou Paulo, apontei errado de novo, é para lá, né? É para lá. Vai passar uns dias aqui descansando em Balneário. E aí quando eu fiquei sabendo que ele ia vir aqui, ele me mandou uma mensagem, falou assim: então prega lá no domingo, prega aqui no nosso culto de ceia. Gente, um homem de Deus, tenho um respeito muito grande por ele, um homem de Deus, sábio, uma família abençoada, e acho que vai estar ele e a família aqui, ele e a esposa, e eu convidei para pregar aqui domingo no nosso culto de ceia. Vocês sabem, culto de ceia é uma responsabilidade. Todos os cultos de ceia aqui, né? Eu sempre estive aqui, mas ele vai estar pregando. Eu convidei para pregar aqui no domingo à noite. Uma pessoa muito querida, homem de Deus, e tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Vou estar anunciando ao longo da semana, então se prepare, venha, porque vai ser bênção de Deus para a tua vida. Primeiro porque é bom estar na casa do Senhor, é maravilhoso participar da Santa Ceia do Senhor, e é muito bom quando temos a oportunidade de ouvir um homem e uma mulher de Deus. Então eu estarei aqui também ouvindo, sendo ministrado, sendo abençoado. Amém, amados? Amém, queridos? Por exemplo, sábado agora é reunião de pastores. Eu estarei lá de 9 até quase 2 horas da tarde, sentado, ouvindo, sendo ministrado pelo meu pastor. Eu conheço gente por aí que anda para lá e para cá. Você fala assim: quem é teu pastor? Ele não tem pastor, ele anda zanzando para lá e para cá. Ele não para ouvir, não tem ninguém que é autoridade sobre a vida dele. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Meu pastor é o meu superintendente. Amém, queridos? Então, todo segundo sábado, primeiro sábado, esse foi excepcional. Eu vou para lá, chego lá 9 horas, me assento e sou ministrado. Ouço a mensagem, sou ministrado, recebo orações, recebo aconselhamentos do meu pastor, porque quem não serve para ouvir, não serve para ensinar. Quem está me entendendo, diga amém. Tem muita gente por aí que ele é senhor de si mesmo, então isso é um perigo. Então sábado nós temos a nossa reunião de pastores, e domingo tem um homem de Deus que vai estar aqui ministrando, sendo bênção, e eu tenho certeza que vocês serão abençoados. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé então na presença do Senhor. Vamos algum recado, pastor? Tudo ok? Ok? Vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Quem foi abençoado, diga amém. Diga comigo: pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém, amados? Vamos orar então. Margaret, faça essa oração conosco, Margaret, por gentileza. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este culto. Outro detalhe, gente, olha, ontem, a gente ia fazer isso amanhã, mas ontem, pastor Paulo, cadê o João? João, tá onde, João? Tá ali atrás, vieram aqui, já deram uma boa adiantada na porta, já tá fixa ali, a segunda parte. A gente está descobrindo aqui novos talentos, né? Serralheiro, né? Pastor Paulo é serralheiro, Agora aposentando de vigilante, pode ser serralheiro, né? Então o João e o pastor Paulo estiveram aqui, já adiantaram bastante aqui a porta. Agora falta só a gente terminar de colocar ali, a fechadura já está, né? E o corrimão ali embaixo. E aí devagarzinho as coisas vão caminhando. Esse mês nós já vamos começar a arrumar também aqui o telhado aqui em cima. E olha, vem muita coisa boa nos próximos meses aqui para a igreja. Falar em coisa boa, quem viu anúncios da igreja nas redes sociais? Quem viu?
Você viu, Magno? Viu, pastor Paulo? Quem viu anúncios na rede social, Facebook, Instagram? Então vai ter muitos anúncios agora nas redes sociais. Não é da nossa página não, são anúncios diferentes que a gente está trabalhando aqui. Vem coisas aí para música, vem muita coisa aí, gente. Esse ano promete, vem muita coisa boa. Semana que vem tem Assembleia Geral aqui. Então vamos estar unidos, trabalhando, porque tem coisa boa de Deus acontecendo para nós. Vamos agradecer ao Senhor? Por favor, Margarida. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e meu Pai, te agradecemos pela noite, nesse culto maravilhoso, Senhor, a oportunidade que nós tivemos de ser ministrado aqui na tua casa. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos leve em segurança, nos dê uma noite tranquila, Pai, um despertar alegre na tua presença, e que cada um siga em paz a seus lares, que seja livrado de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, e que quinta-feira, se Jesus não voltar, estaremos aqui. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui, você que está em casa, estenda a mão e juntos vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.